A paz do Senhor, irmãos, a paz do Senhor, irmãs. Desejo que todos estejam bem. Estamos chegando com mais uma reflexão bíblica da parte de Deus, glorificando o nome do Senhor e adorando a Ele na beleza de sua santidade, tendo o desejo maior de glorificar o Senhor e de edificar vidas para a glória do Senhor através da palavra de Deus. Para isto, quero ler o que está escrito na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1 e o versículo de número 2, que diz assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Amém? Eu quero nessa reflexão trazer mais uma das doutrinas do cristianismo, que é a eclesiologia, doutrina da igreja. E para isto precisamos entender que a igreja foi instituída por Deus e Jesus Cristo é o seu fundamento. Deus instituiu a igreja e Jesus é o seu fundamento. Para isso, quero ler dois textos com você. Quero ler Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18, a segunda parte deste versículo, que diz assim. Vamos lá, Mateus, capítulo 18. Como sempre, folheando aqui a Bíblia, não é isso? 16, 18 de Mateus, que diz a segunda parte: E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus dizendo ali aos seus discípulos, em especial a Pedro. Associando a este versículo, ainda o versículo de número 11, do capítulo 3 de 1 Coríntios, que diz assim: Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? A igreja é a instituição mais importante da terra. Por quê? Porque a igreja transmite o testemunho de Jesus para a sociedade. A igreja é a representante legal de Deus na terra para levar o seu nome, o nome de Jesus Cristo, a todas as nações. Por isso, é a instituição mais importante da terra. Cristo começou a formação da igreja no seu ministério, fundou-a no Calvário e apresentou no dia de Pentecostes a sua igreja ao mundo. Durante o seu ministério, ele convocou, convidou, chamou homens para lhe seguir, treinou e ensinou esses homens no Calvário com a sua morte, dando o brado que está tudo consumado, confirmando e concluindo o seu ministério terreno ali, com a sua morte no Calvário, ele fundou a sua igreja, e no Pentecoste ele apresentou a sua igreja ao mundo, quando desceu sobre eles ali o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo na vida da igreja em Jerusalém, apresentando a sua igreja para o mundo. Durante seu ministério terreno, Jesus preparou seus discípulos para que dessem continuidade a esta obra. E isto os apóstolos fizeram através da pregação, do ensino e da organização eclesiástica. A gente vê isso em Efésios capítulo 2, versículo 20. Vamos lá? Vamos folhear a Bíblia um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E ainda, quando a gente lê Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Vamos lá?
Mateus capítulo 28, Mateus 28, 19 e 20, que diz assim: glórias a Deus. Portanto, ide, ensinai as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. A igreja é divina, instituída por Deus, e humana, por ser formada por homens, por pessoas que são testemunhas de Cristo na terra e que anuncia a sua palavra. Então, ela tem o lado divino, que é instituída por Deus, e o lado humano, que é constituída pelas pessoas que formam a igreja. Pelo lado divino, não tem falha, não tem erros. Pelo lado humano, tem falha, tem erros. É isso, porque os homens são falhos, os homens erram. A igreja e as ordenanças de Cristo para ela. Cristo deu duas ordenanças à igreja. A igreja foi ordenada a praticar a prática de duas ordenanças, que são o batismo em águas e a Santa Ceia. As duas ordenanças que Cristo deu à igreja, o batismo em águas e a Santa Ceia. Sobre essas duas ordenanças, eu falarei em outro vídeo específico sobre as duas ordenanças de Cristo para a igreja. Amém? Glórias a Deus. Vejamos, ora, o que é que Jesus diz com relação à igreja? Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de número 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 27, está escrito assim: ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos o corpo da igreja e Cristo é a cabeça desse corpo. A igreja é formada pelos membros para a glória do Senhor e Cristo é quem dirige a sua igreja. A origem da palavra igreja vem do grego eclésia, que significa chamados para fora, ou seja, as pessoas chamadas por Deus para fora do mundo para o servir. Por isso que somos os membros, e um membro necessita do outro, e juntos servem a Deus, e Cristo é o cabeça deste corpo para a glória do Senhor. Aplicando a palavra igreja na Bíblia, nós vamos encontrar esse texto que nós lemos como texto básico para esta reflexão de 1 Coríntios 1, 2, nós vamos encontrar que temos igreja local e a igreja universal. Vamos ver aqui, a igreja de Deus que está em Corinto. Isso é a igreja local, ela está em um determinado local, ela é visível, ela é vista. E olha, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é a igreja universal, todos os santos, todos os cristãos de todos os mundos, de todo o mundo, de todas as igrejas locais, glórias a Deus. Vamos entender um pouquinho sobre a igreja local e a igreja universal, bem rápido. A igreja local é visível, é uma organização, é formada por todos que congregam ali, naquele determinado local, naquela congregação que fica naquela rua, naquela cidade, naquele bairro,
tá certo? Então, esta é denominada igreja local. Suas características: é visível, é uma organização e formada por todos aqueles que ali congregam. A igreja local, ela tem como composição, ela é formada pelos membros e congregados. Amém? Membros e congregados. A igreja tem importante trabalho, a igreja local tem um importante trabalho que está em diversas áreas. Eu separei 4 aqui, olha só. De evangelizar a localidade onde está situada, enviar e sustentar missionários, quer dizer, evangelizar em outros lugares, realizar a obra social. 2, realizar a obra social de ajudar aos necessitados, conforme a orientação bíblica, primeiro os domésticos da fé, depois os demais. Cuidar dos cristãos com realizações de cultos de ensino evangelísticos, realizar a escola bíblica dominical e promover a comunhão. Terceiro ponto aqui, terceiro trabalho da igreja local: cuidar dos seus membros e congregados, promovendo cultos de ensino, de instrução, de pregação, escola bíblica dominical e promover a comunhão entre os seus membros e congregados. Quarto, a divulgação da palavra de Deus, realizar o serviço de testemunhar de Cristo, anunciar o evangelho, que é a principal missão da igreja. Daqui a pouco estaremos falando um pouquinho sobre esta missão aqui, esse trabalho da igreja. Mas aí temos 4 trabalhos da igreja local. E a igreja universal? A igreja universal é um organismo vivo, é formada por todos os salvos em todas as épocas, de todas as denominações que confessam Cristo como Salvador e tem a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Esta é a igreja do arrebatamento. A igreja que vai morar no céu. A igreja universal é a união de todos os salvos que formam o corpo de Cristo, sendo Cristo o cabeça da igreja. É Ele quem dá vida a este corpo. Então, para entendermos, a igreja local é visível, é uma organização e é formada pelos cristãos que congregam ali naquela localidade, que moram ali naquele lugar e congregam naquela igreja que ali tem. A Igreja Universal é a reunião de todos os salvos de todas as épocas, de todas as denominações. A Igreja Universal, ela não tem trabalho aqui na Terra. Quem tem trabalho aqui na Terra é a igreja local. Nós apresentamos 4 deles aqui: evangelizar, praticar a obra social, promover a comunhão entre os membros e congregados e ainda pregar a palavra de Deus, anunciar o evangelho. A igreja local sempre se reúne semanalmente, algumas vezes durante a semana, 2, 3 vezes, 4 vezes, de acordo com a escala de trabalho, de cultos da igreja local. Já a Igreja Universal, ela vai se reunir no dia do arrebatamento da igreja, quando ela for chamada para ir para os céus. Todos juntos subiremos para morar eternamente com Deus. Quantos dizem amém? Glórias ao Senhor Jesus Cristo. É isso? A missão da igreja. Nós falamos aqui que a principal missão da igreja local, e nós vamos nos deter nisso aqui agora um pouquinho, a missão principal da igreja local é anunciar o evangelho. Cristo falou para os crentes ali de Jerusalém, antes da sua partida, da sua ascensão aos céus, ele disse, Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós,
ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Então a igreja, ela tem como missão principal anunciar, testemunhar de Cristo, pregar a palavra do Senhor. Por que, irmãos, esta importância? Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: como crerão se não há quem pregue? Então, se faz necessário pregar o Evangelho para que as pessoas creiam em Cristo. Lembre-se sempre disso. Quem testemunha de Cristo para a sociedade é a igreja local. Cristo é visto pela sociedade pela igreja local. A igreja que você faz parte, a igreja que você congrega, o local aí onde vocês se reúnem para cultuar a Deus, é a igreja local que está testemunhando de Cristo para a sociedade. A igreja precisa glorificar a Deus, conquistando almas para Cristo, ensinando-as a permanecer e cumprir os seus mandamentos. Glórias ao Senhor. O maior trabalho da igreja é a evangelização, como já lemos lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e o versículo 20. O ensino da palavra é outro trabalho que a igreja realiza para a edificação dos seus membros e congregados. Para isto, Deus deu à igreja apóstolos, doutores, que vamos ler aqui? Vamos ler em Efésios, capítulo de número 4, versículos 11 ao 13. Efésios, capítulo 4, versículo do 11 ao 13 está escrito assim: e ele mesmo quem? Cristo, deu uns apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então percebam aqui 3 coisas. Primeiro, ele quem deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Quem dá à igreja, isso é Cristo. Amém? Com qual objetivo? Aperfeiçoamento dos santos, para que os crentes sejam aperfeiçoados. Para o quê? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. 3 objetivos aí, não é isso? Aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento para a obra do ministério e aperfeiçoamento da edificação do corpo de Cristo, com uma finalidade final, com um objetivo final, finalidade final, uma redundância, né? Com a finalidade de todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Cheguemos a uma unidade da fé. O ensino da palavra faz a igreja ter uma só fé, um só Espírito, para a glória do Senhor nosso Deus. Concluindo aqui, para não ser tão extenso nesse vídeo, a missão da igreja é uma via de mão dupla, vem e vai, o vinde e o ide de Jesus. Você entende isso comigo quando eu leio e digo para você o que está escrito em Mateus capítulo de número 11 e o versículo de número 28. Mateus 11, versículo 28. Só um minutinho. Vamos lá. Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha só. Vinde a mim. Céu vem,
Jesus convidando, vinde a mim. Por que uma via de mão dupla? Porque em Marcos capítulo 16, ele vai dizer no versículo 15, e disse-lhes, ide por todo o mundo. Então, a missão da igreja é uma via de mão dupla. Jesus chama, primeiro para ele, e depois envia, vinde a mim. Ele prepara, capacita e depois envia dizendo, ide, glórias ao Senhor Jesus para sempre. A igreja tem a missão de ir e anunciar o Evangelho. A igreja é a representante legal do reino de Deus aqui na terra e não pode se abster de anunciar a tempo e a fora de tempo o Evangelho. Isso é missão da igreja local. Ela não pode ser negligente em pregar o Evangelho. A anunciar Cristo para as pessoas que ainda não têm a salvação. Nós fomos chamados, vinde a mim. Aceitamos o chamado. Jesus prepara e envia, ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. A igreja local, ela é responsável pela evangelização ali na rua onde ela está localizada, no bairro onde ela está, na cidade onde ela está e nas adjacências do seu campo eclesiástico para, assim, anunciar o Evangelho de Cristo. Com qual objetivo? Ganhar almas para o reino de Deus. Glorificar o nome do Senhor. Glorificar a Deus, conquistando almas para o reino de Deus, para Cristo. E ensinar a essas pessoas, a essas vidas, essas que aceitam o Evangelho, a cumprir os mandamentos e os ensinamentos de Jesus. Nós temos aqui, para concluir, nós temos aqui um vídeo aqui nesse canal que fala sobre as atividades essenciais da igreja. Nós ali apresentamos 4 atividades essenciais da igreja. A martúria, que é o testemunho da igreja, testemunhar de Cristo, o querigma, que é anunciar a palavra de Cristo, a diaconia, o serviço que a igreja precisa realizar, e a koinonia, que é promover a comunhão. São 4 atividades essenciais da igreja, que você vai ver aí nos vídeos, tem uma mensagem sobre estas 4 atividades essenciais da igreja. E quem pratica isso? A igreja local. E quem é a igreja local? Somos nós, cada um dos membros e congregados de uma determinada igreja que está em um determinado lugar, cultuando e glorificando ao Senhor para a glória dele. O crente e a igreja local. Há uma necessidade de um local para que os cristãos se congreguem e aprendam uns com os outros. Há uma importância nisso, a comunhão e a união do corpo de Cristo. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, o novo crente passa a fazer parte deste corpo, do corpo de Cristo. E para isto, há um local separado, próprio para congregar. Eu tenho me preocupado um pouco com a onda que tem se levantado no Brasil dos desigrejados. Não precisa ir para uma igreja para ser cristão, não precisa ir para uma igreja para servir a Cristo. Verdade, não posso discordar disso. Mas o congregar, a comunhão, o aprender uns com os outros, quando eu quero, entre aspas, quando a pessoa, não vou tirar o eu aqui, né? Quando uma pessoa quer assistir um jogo de futebol, ele vai aonde? Local apropriado, um campo de futebol, um estádio de futebol. Quer assistir um filme, ele vai aonde? Um cinema, vai ao shopping,
Lá tem um cinema e ele vai assistir o filme, porque ela é um local apropriado para assistir filme. Ninguém vai para o estádio de futebol assistir um filme. E ninguém vai para o cinema para assistir uma partida de futebol. Entende aí? Então a igreja é um local apropriado para se apresentar o culto racional a Deus, ofertar a adoração a Deus, ofertar o louvor a Deus, ofertar a Deus o nosso culto e praticar a koinonia, que é a comunhão, praticar a diaconia, que é o serviço, praticar o querigma, que é anunciar a palavra de Deus, e praticar a marturia, que é testemunhar de Cristo, a importância da igreja. Por isso que o escritor aos Hebreus dizendo, não deixando a vossa congregação, como é costume de muitos. Cuidado com essas ideias aí dos desigrejados. Glórias a Deus. Algumas necessidades da igreja se congregar. Uma organização dos crentes na igreja local, com um rol de membros, de congregado, alguém que cuida, alguém que se preocupa, alguém que ora, alguém que te visita, alguém que te ajuda. A comunhão dos crentes, cumprindo o Salmo 133, uma oportunidade de ensinar e doutrinar os crentes, um local de se falar a palavra abertamente, ensinar, pregar, uma oportunidade para adorar a Deus em conjunto, em grupo, todos juntos, no mesmo pensamento, numa unidade de fé, sendo todos um só corpo, uma oportunidade para trabalhar para o Senhor. A igreja local que designa aqueles que irão exercer algumas funções para o crescimento do reino de Deus. Sendo assim, chegamos ao final aqui, bem simples, bem resumido o assunto de eclesiologia aqui, a doutrina da igreja para a glória do Senhor nosso Deus. Se você chegou até esse final deste vídeo comigo, ainda não é inscrito aqui em nosso canal, se inscreve aqui embaixo, aperta aí, inscrever-se, aperta o sininho para receber todos os nossos vídeos, deixa o teu like aqui, aproveita, compartilha este vídeo com a tua família, com os teus amigos, no grupo de WhatsApp, no grupo de novos convertidos da tua igreja, para que eles sejam edificados também, e até com pessoas não evangélicas, quem sabe Deus não quer libertá-las e salvá-las por sua misericórdia. Com certeza o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, mas como crerão se não há quem pregue? Você compartilhando este vídeo, você está me ajudando a pregar para ele. Você está nos ajudando a levar o evangelho até essas pessoas. Então nos ajude em nome de Jesus. Também quiser nos seguir no Instagram, segue-nos ali no Instagram, Josinildo Gonçalves _oficial. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem na paz, que Deus continue nos abençoando. Amém.